Mas assim, a gente iniciou com a reforma. Depois da reforma, a gente entendeu que ser hoje empresário não é só trabalhar no operacional, é você ser gestor, você entender do negócio, ser estratégico. Agora, a gente teve um pouquinho mais de conhecimento referente à questão da distribuição. Mas, assim, uma coisa que eu acho bem coincidência com todos os empresários, os novos que eu tive um pouquinho mais de contato, eu sempre pergunto, por que você abriu a sua empresa? Qual é o seu sonho? O que fez você matar um leão por dia para dar certo? Né? E é a vontade de vencer, né? A vontade de lucrar, é a vontade de conquistar. Então, a gente vai estar encerrando com uma palestra referente a onde tudo isso se filtra, né? Que seria a questão do patrimônio, né? Dos bens. Então, eu vou chamar aqui no palco um dos nossos fundadores também, um fundador que me ensinou muito a sempre se colocar no lugar do cliente. Então, com vocês, o Paulo Borges. Obrigado, Jéssica. Daí, pessoal, ótima tarde, tudo bem com vocês? É um prazer sempre ter todos aqui. A maioria eu conheço, uma pequena minoria ainda não tive o prazer de conhecer, mas se Deus quiser, ao longo de 2026, por causa dessa bendita reforma, infelizmente é uma bendita reforma, a gente vai se conhecer. Bom, são temas extremamente complexos, né, em relação à reforma tributária, mas entenda que tem todo um time lá da Premier que está se preparando já há mais de um ano, vem estudando, vem se dedicando para que essa reforma tributária seja o mais simples para vocês, né, ao longo desse ano de 2026 e 2027. E como a Jéssica aqui pontuou, o primeiro ponto foi em relação à reforma tributária no aspecto de consumo, que é em relação à parte de bens e de serviço, né, que vai ter um impacto extremamente relevante. O segundo ponto agora, bem que o Elton pontuou aqui, é a questão da reforma tributária sobre os rendimentos, tanto de dividendos, quanto também de rendimentos da folha de pagamento dos colaboradores. E o próximo ponto da reforma tributária, que é o que vai afetar a maioria dos empresários, aqueles que se dedicaram ao longo de uma vida para construir, de certa forma, algum patrimônio, né? O governo também vai querer pegar uma boa parte desse patrimônio. Então, a gente precisa se preparar, e o ano de 2025 e de 2026 vai ser essencial, porque acredito que a maioria aqui já ouviu falar sobre holding patrimonial. Muitos dos nossos clientes aqui já têm algumas holdings patrimoniais, pensando não só na economia, na parte de inventário, na parte de sucessão, né? Mas é mais para você proteger também o seu patrimônio. E o governo vem com o objetivo de pegar mais uma parcela de tudo aquilo que foi construindo ao longo da vida de cada um de vocês. Então, a gente, como é um assunto extremamente delicado, é um assunto extremamente importante, a gente vai pedir a colaboração aqui de uma pessoa, de um profissional que nem precisa muita apresentação, que é o Dr. Marcos Nunes, que é advogado, mestre em Direito da Família. Ele, com todo o seu conhecimento em si, ele vai conseguir traduzir para nós de forma clara em si, né, quais são os benefícios em si de uma holding, de uma constituição de uma holding patrimonial ao longo de 2025 e 2026, porque, infelizmente, a partir de 2027, vai se tornar mais caro você pensar na sucessão e no seu planejamento patrimonial. Então, Dr. Marcos, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Espero que você possa compartilhar de toda a sua experiência aí com todo o nossos clientes, nossos parceiros aqui. E fique à vontade, o palco é seu, eu vou estar aqui do seu lado, porque parte disso eu vou conseguir compartilhar aí com o conhecimento também. Boa tarde a todos. Obrigado, Paulo. Obrigado à Premier pelo convite, aos meus amigos Tiago, Elton, Paulo. Jéssica.
Jéssica, cadê a Jéssica? Jéssica? Jéssica também. Jéssica, muito obrigado. Enfim, quem lembrou de me incluir, eu estou agradecendo. Uma oportunidade muito boa falar aqui com vocês. Meu nome é Marcos Nunes, eu não preparei aqui uma apresentação minha como Henrique, não sabia se podia, Henrique, mas na próxima eu vou fazer isso. Eu sou doutor em Direito Empresarial, pós-doutor em Direito Empresarial, mestre em Direito de Família, sou advogado há 22 anos, fui professor universitário muitos anos, e depois, quando a gente começou a concorrer com TikTok, Instagram, eu resolvi largar a carreira acadêmica, que ficou um desafio da aula, né, para os jovens a partir desse momento. E tenho aí uma longa vida na advocacia, colhida com muita experiência, com muita vivência. E hoje estou aqui para tratar desse assunto muito importante para vocês, que é holding, né? Nós temos uma apresentação aqui? Tá no... Ah, sou eu que faço? Isso. Meu Deus. Duas funções para mim. Ah, aqui. Muito bem. É o seguinte. Como o Paulo apresentou, nós ficamos com o lado bom da apresentação, né? Nós ficamos com a ideia de falar não daquilo que vocês vão gastar, mas daquilo que vocês podem preservar. Eu acho que as pessoas que passaram aqui antes, né, trouxeram algumas notícias, algumas qualificadas como médias ou ruins, alguns gastos. E aqui a ideia nossa é trazer a ideia de como preservar patrimônio, de como garantir um pouco deste patrimônio da pessoa física, da família, daquilo que você construiu e não quer que seja nem tangenciado por perda, por dispêndio, por desfazer-se do patrimônio, enfim. Quem aqui já tem uma holding familiar, uma holding patrimonial? Levanta a mão para mim, por gentileza. Poucas pessoas. Quem aqui já ouviu falar no tema? Bastante. Quem já pensou em fazer, deu um passinho, mas não fez? Pois bem, lá no escritório a gente todos os dias recebe alguém interessado em fazer uma holding patrimonial familiar. Todos os dias alguém nos procura com a seguinte frase: ah, preciso marcar aí com você para falar sobre holding. Alguns vão, conversam sobre o assunto e deixam para depois. Não executam um plano, um projeto de organizar o patrimônio de alguma forma. Quando nós atendemos alguém, inclusive, a grande preocupação em relação a uma holding é pensar numa economia tributária. Eu quero fazer uma holding porque eu quero economizar tributo. Eu quero gastar menos tributo. Temos colegas aqui da área do direito tributário, outros advogados? Temos ou não? Uma colega lá no fundo, o nosso queridíssimo, que deu um show na apresentação aqui, como é que é o nome dele? O Henrique. Não. Guilherme. Então, nós que somos da área, né, nós temos uma promessa lá na faculdade, quando começa a estudar o direito tributário, que é o princípio do não confisco, né? Eu não posso pagar tanto tributo sob o risco de perder o meu patrimônio. Então, esse é um princípio básico. Mas como as coisas estão se transformando neste momento atual, a nossa preocupação é assim: estão se falando que eu vou pagar tanto, que parece que eu não vou ganhar nada e posso perder aquilo que eu tenho. Então, o tema da holding, neste momento, ele tem sido algo extremamente debatido, procurado, inclusive com algumas informações equivocadas, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a internet atrapalha muito isso, né, doutor? Muito. Muito. Eu acho interessante, às vezes você entra lá no YouTube e tem lá uma frase emblemática, né? É o fim da holding patrimonial. Né? Se for assim, vai ser o fim dos tributaristas, nós somos acabados, né? Não é o fim. Né? Pelo contrário, a holding patrimonial entra num cenário como um sistema de organização extremamente relevante. O que nós temos que pensar? E aqui eu vou fazer igual o Henrique fez. Eu vou dar um passo atrás para dizer algo maior do que simplesmente holding. Vou falar para vocês sobre planejamento sucessório. Lembram lá da aula de biologia, você que saiu há pouco do colégio ou que já saiu há bastante tempo, quando
a professora explicava para nós que tinha um gênero, e dentro do gênero tinham várias espécies. Lembram disso? Eu tenho lá o gênero dos répteis. Quais são as espécies que são do gênero dos répteis? Aí falava lá todas as espécies. Holding é uma espécie de um gênero maior que está dentro do planejamento sucessório. Ou seja, é uma das formas que eu tenho de organizar a minha vida para passar o bastão adiante. E nem sempre é por conta do evento morte. Eu posso fazer a minha sucessão em vida. Talvez você que esteja aí sentado herdou a empresa do papai ou da mamãe, eles ainda continuam vivos, têm um lugar numa cadeira lá de conselho, mas não trabalham, não frequentam a empresa, e essa empresa foi passada para vocês por uma sucessão em vida, e poderia ter sido feita através de uma holding. Por que é importante compreender isso? A holding é para todo mundo, sim ou não? O que vocês acham? Quem acha que holding é para todo mundo, levanta a mão. Muito bem. A maioria está certo, holding não é para todo mundo. Sabe por quê? Porque se hoje uma pessoa chegar lá no meu escritório e disser para mim, Marcos, nós somos 7 irmãos, nós temos apenas a casa que a minha mãe mora, essa casa vale 150 mil reais. Nós queremos fazer uma holding para dividir esse patrimônio no futuro. Vocês acham que vale a pena, sim ou não? Não vale a pena. Os custos envolvidos nesta criação de holding não valem a pena. Então eu vou pensar num planejamento sucessório para esta família. Façam uma doação com reserva de usufruto. Façam uma doação somada a um testamento. É uma espécie de planejamento sucessório. Agora, quando eu estou tratando de um patrimônio que já é maior, quando eu estou tratando de um patrimônio que envolve, além de bens imóveis, cotas empresariais, direitos societários, valores mobiliários, grandes obras de arte, ouro, enfim, aplicações, eu tenho um universo dentro do planejamento sucessório que eu vou executar através da holding. Qual holding? Se for um patrimônio da família, a holding patrimonial familiar. Se for uma holding para deter direitos de outras sociedades empresárias, a holding de participação societária. Se for uma holding voltada à atividade rural, uma holding agropecuária, e assim vai. Então, veja, além da holding patrimonial familiar, existem também outras holdings que podem ser criadas a depender da necessidade e do interesse de cada um para aquela finalidade. Então, veja, eu estou falando de planejamento sucessório, que é um gênero, eu estou falando de uma espécie, que é a holding, e delas temos várias subespécies. Patrimonial, participação societária, agropecuária, enfim. A que mista, eu posso né, doutor? utilizar, A mista também, né? A mista, sim, que eu posso utilizar para organizar o meu patrimônio e a minha sucessão. O que a holding se encaixa aqui nesse evento, e eu vinha pensando, ouvindo cada um dos colegas falar, ela justamente traz a ideia de que nós precisamos nos planejar. Holding é forma de planejamento, onde eu abro uma ou mais empresas, onde eu tenho um ou mais CNPJs para organizar o meu patrimônio, de alguma forma. Neste momento atual da reforma tributária, e isso já era antes, mas agora com maior severidade, nós precisamos, de fato, de um planejamento eficaz para cada uma dessas necessidades. Sabe qual foi o grande problema da holding no Brasil? Né? Porque a holding é um modelo copiado, enfim, é um modelo norte-americano, trazido para cá e tudo mais. O problema da holding no Brasil, que não é o problema da Premier, nem lá do meu escritório, mas de alguns colegas que pegam o modelo, ou pegavam um modelão na internet, né, Paulo? Normal. Criavam uma holding e falavam, a partir de agora vamos integralizar o capital social aqui, no capital social, o imóvel de todo mundo,
E, a partir deste momento, vocês têm uma holding familiar e está tudo resolvido. Muito pelo contrário. E muito pelo contrário, não é bem Aí assim. criava o problema. Eu tenho um caso no escritório, quem entende um pouquinho de holding vai entender. O profissional, ele criou uma holding e ele colocou só o pai. E deixou todos os filhos de fora. Colocou na holding todo o patrimônio da família e só o pai era sócio. O pai morreu na Covid. O que aconteceu? Inventário. Nada. Teve que fazer o inventário de todo o patrimônio. Então, muitos colegas, acreditando ser uma metodologia fácil, se aventuram ou se aventuraram no mundo da sucessão, do planejamento sucessório, como se existisse uma receita de bolo. Está longe? Agora melhorou? Muito bem. Não existe receita de bolo, não existe modelo da internet, porque holding é planejamento. Para cada um dos senhores que estão aqui, que precisarem de fato realizar um planejamento sucessório, o profissional vai ter que sentar com vocês e criar um diagnóstico desse planejamento. Entender de fato qual é o patrimônio, qual é a necessidade, quem são os personagens envolvidos e qual a melhor estratégia tributária a ser aplicada dentro desse planejamento, em especial no momento de reforma. Querem ver uma coisa? Crie uma holding de participação societária, isso é um caso real, de uma grande construtora no estado de Santa Catarina. Coloco lá o pai e os 3 filhos no quadro societário. Quando o pai falece, uma das filhas diz: eu nunca quis estar nessa holding porque eu nunca quis herdar a empresa, isso nem é para mim. Me tirem, me paguem as minhas cotas e me tirem desta holding porque eu nunca quis participar, não tenho interesse em ser sócio de ninguém. Planejamento mal feito. Quando você vai constituir uma holding, você tem que ouvir os pares nesse diagnóstico para entender. Isso faz sentido para você? Senão nós temos que criar uma medida de compensação. Senão vira uma briga, né? Vira uma briga. Perfeito. E aí nós vamos ter desdobramento lá no direito de família, né? Que é um outro aspecto importante da gente considerar para a holding. Chega o momento lá em que acontece o evento morte, abre-se o processo sucessório, o patriarca, a matriarca vem a falecer, e aí nós temos lá aquela confusão da divisão patrimonial. Quem aqui já foi, não foi inventariado, porque estão todos vivos, quem aqui já participou de um processo de inventário que tinha algum direito lá a ser discutido? Quem aqui já foi herdeiro? Foi tranquilo? Mais ou menos, né? Então vejam, a holding tem ainda esta finalidade de deixar as coisas organizadas em vida. Para que eu consiga, de fato, fazer preservar a boa convivência familiar. Para que eu consiga, de fato, deixar com que as coisas fiquem bem estabelecidas, que as coisas fiquem ajustadas, o planejamento sucessório já me diz que, acontecendo a abertura da sucessão, eu tenho já previamente destinado, definido o que é a quem, porque isso já foi plenamente organizado. Terceiro ponto importantíssimo, meu tempo está muito... Estou indo bem? Está tranquilo? Tranquilo. Se quiser interferir, você manda lá. Terceiro ponto extremamente importante da holding. Terceiro ponto extremamente importante da holding, antecipar as despesas de um inventário. E aqui eu já entro de um dos pontos nevrálgicos da reforma atual. ITCMD, já ouviram falar? Imposto, transmissão causa-mortes ou doação. Em 1992, nós tivemos lá uma lei que determinou as balizas de ITCMD, que é um imposto estadual, que estabelece que o Estado pode fixar o ITCMD entre 1% e 8%, correto? Quanto é no Paraná, vocês sabem? 4% é o ITCMD no Paraná. Quais são as especulações atuais a respeito do ITCMD? Que nós poderemos ter alíquotas fixadas em até 16% e que os estados vão estabelecer uma alíquota progressiva para o ITCMD. Não é? É isso que a gente demonstra aqui, inclusive. Isso.
Nós tivemos aqui no Paraná, inclusive, um projeto de lei, o 730/2024, que pretendia, ele foi tirado de pauta de votação e provavelmente em 2026 ele volte para votação, que prevê que o ITCMD progressivo no estado do Paraná pode chegar até 8%. Então, veja, eu tenho casos no meu escritório de pessoas que têm patrimônio, mas não têm dinheiro para realizar o inventário, não têm dinheiro para pagar o tributo, porque inventário custa caro, porque tem honorários de advogado, porque tem custas cartorárias ou judiciais, se for um inventário judicial, e porque tem, de fato, o ITCMD. Neste momento atual, então, nesta fase de transição, a holding, para organizar patrimônio pensando na sucessão, é um instrumento extremamente viável. Por quê? Porque nós temos, de fato, o risco do ITCMD progressivo. E com a incidência de um ITCMD maior, esses custos tendem a ser ainda muito mais acentuados. Além dos custos, né, é uma tendência que as despesas, tanto judiciais quanto extrajudiciais, acompanhem a evolução da subida do imposto, o que torna ainda mais caro o desenvolvimento de um inventário. Fora isso, relembro que é uma forma de nós preservarmos o bom convívio familiar, porque apenas 1 em cada 10 inventários a gente consegue fazê-lo num clima de paz, numa transição do respeito familiar, porque muitas vezes isso desemboca numa zona de conflito familiar que divide o patrimônio e divide a família ao mesmo tempo, o que para nós é algo também bastante desafiador e desgastante. Uma outra importância Você quer acrescentar algo? Não. Uma outra importância da holding é algo que provavelmente vocês já viram na internet, que as pessoas dizem assim, holding é uma forma de blindagem patrimonial. Já ouviram isso, sim ou não? Bastante. Gente, holding não blinda patrimônio, tá? Não é que, assim, eu crio uma redoma né, em volta do meu patrimônio e esse patrimônio se torna intocado a partir daí. Não é isso. Mas tem umas cláusulas muito bacanas que eu estabeleço no contrato de uma holding que tornam ela algo extremamente interessante. Você acumulou um patrimônio, o seu filho casou, mas você não quer que o patrimônio comunique com a nora ou vice-versa, né? A sua filha casou, você quer essa independência patrimonial, eu posso estabelecer uma cláusula no contrato da minha holding, que é uma cláusula de incomunicabilidade. Aquele patrimônio não se comunica com a figura do cônjuge. Posso, inclusive, colocar no contrato da minha holding que, quando o meu filho se casou ou ele for se casar, no pacto antinupcial tem que constar de que ele não vai comunicar esse patrimônio, ratificando a cláusula do contrato. Posso constar, inclusive, e eu já fiz isso a pedido da família e concordância de todos, a determinação do regime de casamento. Os descendentes pertencentes a essa holding, para se manterem nela e não serem excluídos da sociedade, têm que casar sob o regime da separação total de bens. Cláusula do contrato de holding. Posso definir cláusula de impenhorabilidade, ou seja, que se havendo uma discussão judicial sobre um determinado sócio, ele não pode jamais permitir ou dar em permissão que as cotas daquela holding sejam penhoradas e cria uma obrigação de substituição daquela obrigação judicial. Então, vejam, é um instrumento que organiza o patrimônio, é um instrumento que permite uma sucessão patrimonial quando do falecimento, abertura da sucessão, de uma transição mais pacífica para a família, é um instrumento que permite criar condições contratuais que, de alguma forma, trazem proteção ao patrimônio que foi construído. Então, são pontos extremamente relevantes para que nós possamos trazer como instrumento de organização familiar a constituição de uma holding. Lembrando que nós estamos falando aqui de patrimônio familiar, mas eu posso, e aí eu aconselho, se você é aquela pessoa que tem várias empresas, que está participando de várias empresas como pessoa física,
repense a estrutura para organizar as suas participações através de holding de participação patrimonial. Eu atendo aqui em Curitiba uma rede de lojas, né, a gente não menciona nome, lógico, que hoje tem 32 lojas, que hoje tem... Já estou acabando, Tiago? Que hoje tem 32 lojas, o Tiago está fazendo aqui para mim. Que hoje tem 32 lojas, e até hoje eles usam a metodologia de um CNPJ no nome de cada um. Então tiveram 4 filhos, aí cada um tem um CNPJ, aí entra uma nora, põe um CNPJ, um sobrinho e assim vai. Isso dá certo? Não vai dar certo, né? Então também é uma forma de organização societária. Para quem explora locação na pessoa física, para quem tem vários imóveis, a reforma tributária vai impactar muito na locação da pessoa física. Dependendo do número de imóveis, dependendo do valor que você aufere da locação. Então é preciso sentar e trazer para a mesa uma estratégia para você que explora a locação, porque muitas vezes a holding vai ser a peça fundamental para deter esse patrimônio da locação, ou pelo menos parte deste patrimônio como estratégia tributária de pagar menos tributo, porque a locação vai tornar a pessoa física um contribuinte dentro das margens que a lei estabelece, inclusive com pagamento de CBS, de IBS, além do imposto de renda. Então a holding se torna, neste cenário também, um instrumento importantíssimo para você que trabalha no mercado de locação, para você que compra e vende imóveis com frequência, é também uma estrutura importante para organizar esse tipo de atividade. Isso aí. Deixa eu passar ali então, doutor. Fico aqui ou saio? Oi? Fico aqui ou saio? Pode ficar aí. Então, vou tentar traduzir muita coisa aqui que o doutor falou através da nossa apresentação. A gente vai trazer aqui aquilo que ele comentou agora, né? Quais são os benefícios em si de você pensar em vida, de montar uma holding patrimonial. Nós temos a parte da proteção patrimonial que separa os bens pessoais da parte de participações, das partes comerciais. A partir do momento que você constitui uma holding, pensa que os imóveis deixa de ser seu de pessoa física e passa a ser dono a pessoa jurídica, como de fato. Como bem o Dr. Márcio pontuou, nós temos a parte da economia tributária, que em muitos casos ali, principalmente em relação à parte de locação, que se você parar para pensar em locação na pessoa física, a gente pode ter uma tributação de até 27,5%. Numa pessoa jurídica, hoje, atualmente, antes da reforma tributária, essa carga tributária pode cair para 11,33%. Então, é uma redução significativa de mais de 50%. Então, é um dos benefícios. A parte do planejamento sucessório, é aquilo que ele comentou, evita em si o inventário tradicional, que é muito custoso, demora demais, é burocrático, né, doutor? Conflituoso. Então, a gente tem a questão do controle patrimonial, que facilita a gestão e regras de controle. Então, você determina ali, eu quero que meu filho A seja o administrador, o meu filho B não administre nada. Então, você consegue, de certa forma, determinar tudo isso em vida. A questão da reversão de bens, né, doutor? Se você quiser pontuar isso daqui, é extremamente importante. Exemplo, fui lá, constituí minha holding patrimonial, pensei na questão da doação em vida, né, para os meus herdeiros, e, infelizmente, um dos meus herdeiros veio a faltar. Então, se você colocar isso num contrato bem formulado por um advogado, você consegue fazer com que essas cotas revertam para o patriarca, para a matriarca em si, né? Então, é um benefício extremamente importante. Eu acho que um ponto importante, inclusive, Paulo, da gente colocar é que se você for o patriarca da família, você for realizando as doações das cotas ao longo do tempo, mesmo que você fique com 1% das cotas, se você clausular que aquele 1% manda em todo o patrimônio, e esse patrimônio só é movimentado se você permitir, é assim que vai ser. Porque a gente encontra muita gente com medo de fazer a holding, com medo de perder a gestão patrimonial para os filhos, né? E o que acontece nesse caso é você doar as cotas para os seus herdeiros, mas você ficar na função de administrador não sócio. Então, você sai da sociedade,
por um outro lado, você detém a administração em si e o poder da sua holding patrimonial, mesmo doando aos seus herdeiros, né? Então, aqui a gente traz ali a questão dos impactos, de fato, na reforma tributária, em relação à holding patrimonial. A gente tem a tributação sobre a receita de locação, né? E a gente vai ter também o reflexo do impacto da tributação do ITCMD, que o Dr. Marcos comentou, né? Na questão da locação, aquilo que o Thiago comentou na apresentação dele, o PIS e COFINS vai ser substituído em si, né? Pela IBS, pela CBS. Então, a receita de locação nas holdings patrimoniais, ela tende a aumentar. Então, hoje, ela é menor do que na pessoa física. Na reforma, tende a ser a menor do que na pessoa física, através da holding patrimonial. Mas, hoje é 11,33 numa empresa do lucro presumido, e numa empresa do lucro presumido futuro, poderá ser até 20% essa carga tributária sobre locação. Aqui eu fiz um comparativo, só para vocês entenderem um pouquinho, né? Como de fato vai ter esse aumento da carga tributária, em relação à tributação de aluguéis, né, na pessoa jurídica. Então, antes da reforma, nós tínhamos na pessoa física, nós temos até hoje, uma alíquota de 27,5%. Na pessoa jurídica, na hold, a gente tem aquilo que eu falei, que é de 11,33%, a gente coloca até 14,53% por causa de adicional de imposto de renda. Mas após a reforma tributária, a gente vai ter na pessoa física uma tributação de 27,5%, mais a IBS e a CBS, que pode chegar a 8,4%. Então, para aqueles que têm locação acima de R$240 mil no ano, a carga tributária de locação na pessoa física pode chegar a 36%. Então, nós estamos saindo de uma alíquota de 27,5% na pessoa física para até 36%. Então, por isso que é vantajoso ainda a gente pensar em 2025 e 2026 a questão de constituir a sua holding patrimonial e transferir os seus bens para lá, visando uma economia na parte tributária referente à parte de locação. Aqui a gente não está falando sobre os demais detalhes em relação à doação das cotas, a questão da associação. Aqui a gente só está falando um comparativo em relação à tributação. Então, nós temos esses dois cenários, na pessoa física, de 27,5% mais 8,4%, pode chegar até 36% da carga tributária, e na pessoa jurídica, de 11,33% a 14,53%, a gente está falando que pode chegar até 24,5%. Se a gente fazer um comparativo de pessoa física para pessoa jurídica, ainda a gente tem uma vantagem tributária em cima da pessoa jurídica. Esse que é a dor, né, que o Dr. Marcos pontuou aí, que é esse imposto chamado ITCMD, que é o Imposto sobre Doação e Causas Mortes, né? Aqui no estado do Paraná, a mudança que vai acontecer em si, não só no estado do Paraná, mas como os demais estados, a mudança que vai acontecer é na alíquota e na base de cálculo. Como é hoje, né? Hoje nós temos uma alíquota aqui no estado do Paraná de 4%, e a base de cálculo que incide esses 4% é pelo valor venal, que é o valor venal é o que a prefeitura em si determina. E muitas vezes o valor em si é abaixo de valor de mercado, correto, doutor? Me corrija se eu estiver errado. Se não for Curitiba, em regra sim. Se não for Curitiba, né? E agora com a regra em si da reforma tributária, aí as coisas mudam, né? Em relação, vai existir a tabela progressiva, que perante a Constituição prevê uma alíquota de 8%, mas existem muitos comentários lá em Brasília dizendo que a alíquota do ITCMD ela pode chegar a mais que 8%, ela pode chegar até 16%. Então, isso vai encarecer demais também em relação à tributação do ITCMD se você for doar essas cotas em vida, né? Em relação à base de cálculo, então, se hoje é valor de referência, é o valor de IPTU, o que a reforma tributária quer é tributar o ITCMD não mais sobre o valor de IPTU, e sim de valor de mercado. Então, pense você que adquiriu um imóvel há, sei lá, 10 anos atrás, que valia R$1 milhão, o valor de mercado dele é de 10 milhões de reais. Então, antes da reforma,
eu vou pagar uma tributação de ITCMD de até 4% sobre a base de cálculo de 1 milhão. A partir da reforma tributária, o governo quer tributar o ITCMD sobre o valor de mercado. E ele não quer mais tributar sobre o valor de mercado com a alíquota de 4%. Ele quer o valor de mercado sobre a alíquota de 8%. Então, tende a aumentar ainda mais a arrecadação de ITCMD e encarecer muito a parte, por exemplo, de você pensar na sucessão dessas cotas, né, através de uma holding patrimonial, a partir de 2027. Então, é hora de a gente se planejar para 2025, 2026, a gente pensar na constituição dessas holdings. Aí é o que eu falo, né, as ações estratégicas e o fator de urgência em 2025, 2026, é fazer o máximo possível que vocês possam fazer a doação dessas cotas ao longo desses 2 anos. O Dr. Marcos também falou sobre a questão das cláusulas de proteção, né, que é a questão de regras de administração, a incomunicabilidade, impenhorabilidade, incomunicabilidade, que isso daqui é extremamente importante, porque salva muitas famílias, né, doutor? Muitos patrimônios, com certeza. Se você não se planejar e não colocar, não se estruturar numa hold com essas devidas cláusulas em si, cara, é uma hold mal formada, né, mal constituída. Uma coisa interessante até neste momento atual, Paulo, é a questão do ITBI, né, para integralização. Hoje, né? Atualmente, né, nós temos aí decisões favoráveis da isenção do ITBI na integralização da empresa, né? Não são todos os municípios que estão... Mas assim, nós temos precedentes já para, pelo menos, buscar a isenção do ITBI, né? Lógico, existem algumas ressalvas, quando a atividade compra e venda de imóveis, incorporação imobiliária ou locação, mais de 50%, você perde a imunidade, mas... Se não for esse o cenário, você pode integralizar sem o recolhimento do ITBI, que é uma grande vitória na integralização do capital social. Então, é um momento bastante favorável também para a criação de holding. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma suma importância para aquele empresário que tem ainda receio de constituir a sua holding por causa de custo, né? Porque a gente sempre lembra o seguinte, quando a gente fala em holding patrimonial, é o patriarca e a matriarca se antecipando, né? Ou seja, quem vai arcar com todos esses custos em si é o patriarca e a matriarca. E num processo de inventário, quem arca com esses custos são os herdeiros. Então, já aconteceu lá de clientes que os pais tinham uma fazenda que era avaliado em 10 milhões de reais, o pai faleceu, não tem dinheiro para pagar para receber essa herança em si. Então, se você não se planejar, se você não colocar numa holding em si, o processo de inventário em si se torna, inclusive, muito mais caro. Então, a gente coloca aqui que a holding ainda vale a pena? Sim, ela vale muito a pena, mesmo com a reforma tributária, mas ela precisa de muitos ajustes a partir de 2025, de 2026, e a gente tem que pensar sempre que a holding é para você proteger, não é blindar, como o Dr. Marcos comentou. Muita gente na internet acaba falando, eu consigo blindar o seu patrimônio. Isso não existe, isso não é real. Tem a questão da organização e governança familiar, que isso daí é extremamente importante. A gente quem tem filhos aí, um que é meio louco, o outro que só briga, o outro que só faz confusão, você consegue determinar isso através da sua holding patrimonial. O planejamento sucessório, que para mim é um dos melhores benefícios em si. Se você parar para pensar numa família que tem 20, 30 milhões aí de patrimônio, cara, o quanto que custaria isso num processo de inventário, né? E hoje 30 milhões é muito dinheiro, mas às vezes um imóvel vale esse valor. Então, a questão do planejamento sucessório, pensando na holding patrimonial também é extremamente importante. A parte da economia tributária, aquilo que a gente comentou ali nos slides anteriores, eu estou correndo aqui porque o pessoal está me acelerando. Ela ainda é válida, a gente demonstrou que mesmo aumentando a carga tributária na reforma, ainda ter uma holding, pensando também na sucessão e pensando na economia com a alocação, vai ser vantajoso. E daí a segurança jurídica, que se você não fizer isso através de um bom advogado, infelizmente tudo isso vai por água abaixo, né?
E aí o que a gente fala, que realmente é uma mudança estrutural muito grande, vai impactar muitas famílias, e a gente precisa correr contra o tempo em 2026, aí, a Premier está à disposição ali para a gente fazer as simulações personalizadas de reorganização, de estudos, de revisão. Então, a gente convida vocês, para aqueles que têm patrimônio, pensem com carinho, porque 2027 o governo tende a pegar boa parte daquilo que vocês construíram ao longo da carreira de vocês. Então, tem aqui o Dr. Marcos, tem a Premier, que pode fazer esse estudo em conjunto, né? Então, a gente se coloca à disposição e é isso, né, doutor? Mais alguma coisa que você quer pontuar? Tem o meu merchan. Ah, tá. O merchan, né? Não é para fazer o merchan. Então, pessoal, se puderem, por gentileza, me adicionar no Instagram, né? Meu Instagram não tem foto de viagem, é só coisa jurídica mesmo, e uma outra área que eu exploro também, que é a área da comunicação, né? Então, eu publico muitos vídeos a respeito desses temas. Então, se puderem fazer a gentileza de me adicionar, se tomar um café lá comigo para falar de sucessão, eu também fico muito, muito feliz em receber vocês lá no escritório. Obrigado, Premier, obrigado a todos vocês mais uma vez. Gente, obrigado aí por tudo, tá bom? Parabéns você, cara. Você é rei disso. Obrigado. Paciência de vocês, né? Que horas são já, Jéssica? 6 horas da tarde já. Estendeu um pouquinho aí o evento, né? Mas mostra que vocês estão dando valor aí, 90% permaneceu até o final. Pessoal, a gente tinha programado agora uma sessão de perguntas e respostas e foi, mais uma vez, a gratidão, foi gerado muito conteúdo de perguntas, mas como a gente teve um pouquinho de atraso e algumas cadeiras, em especial lá do fundo, o evento continua, tem o bar aqui embaixo, né? O restaurante, e a gente precisa devolver essas cadeiras, então a gente vai finalizar sem fazer a resposta às perguntas nesse momento. Mas é um comprometimento com vocês, que a gente vai gravar e vai disponibilizar nas nossas redes sociais a resposta a todas as perguntas que foram direcionadas aqui no evento, tá bom? Combinado assim? Então fica daí à disposição de vocês, né, Jéssica? Combinamos isso? Tá aqui os Instagram aqui, ó. Porra, foto bonita, hein? Paulinho, 20 quilos mais magro agora, tá mais bonitão. Aí tá inchadinho, ó. Tá bonito, né? Seguem a gente lá nas redes sociais, que a gente sempre está compartilhando também os conteúdos. Quem aqui segue já a Premier ou um dos sócios? Nossa, tem margem para melhor, hein? Entendam, pessoal, que rede social hoje é um canal de comunicação. Muitas das informações a gente está direcionando para as nossas redes sociais, ó. Cadê o celularzinho? Segue a gente lá nas redes sociais, tá? Vão acompanhando os nossos conteúdos. No mais, a gente quer agradecer, né, Jéssica? O que você preparou de agradecimento aqui para o pessoal? Fala, Jéssica. Gente, muito, muito obrigada a presença de todos vocês, em especial o pessoal que veio de longe. Eu fiquei com o coraçãozinho bem feliz, assim. Teve pessoal que veio do Rio Grande do Sul, não é próximo. Então, assim, a presença de vocês é muito importante. A gente preparou tudo isso com muito, muito carinho. E a gente espera que seja o primeiro de muitos eventos, que em 2026 vai ter muito mais. Isso aí. Então, em nome da Premier, né, dos sócios, fundadores, o Elton, o Paulo e o Tiago, queremos agradecer de coração a presença de vocês. Teve um bastidor de toda a equipe, da Jéssica e nossa equipe, muito esforço, muito carinho envolvido. Espero que vocês tenham gostado. E como diz o Paulo, né, Paulo? Nosso vereador, em março, mais ou menos, né? Vai ter mais evento, talvez trazendo cases de sucesso aqui para vocês. E essa é a ideia da Premier, de cada vez estar mais próximo de vocês, empresários, contribuindo para o seu sucesso, tá bom? Obrigado pela presença de todos.